Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui na TV Cultura Litoral e também com reprises domingos às 10 da manhã. Primeiro programa do ano 2024 começando e hoje nós vamos falar sobre beleza, autoestima, padrões e também maquiagem. Fica comigo que tá começando mais um Tricotar. Começando então nosso primeiro Tricotar de 2024, aqui com as minhas convidadas. Hoje vamos falar então sobre maquiagem, padrões de beleza e autoestima. Vou apresentar as minhas tricoteiras que sempre estão aqui comigo. Começando de lá, ó, Ana Tércia Romano, nossa advogada. Seja bem-vinda. Obrigada, bora lá. Juliana Costa, cirurgiã dentista e que faz também os nossos botox. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Van. Hoje o tema tem tudo a ver comigo. Né? Eu falei, tem e vai dar bastante assunto pra gente tricotar aqui, né? Nossa convidada de hoje, então, é Tabata Aragoni, que é maquiadora e empresária. Foi a responsável pela nossa beleza no nosso evento do final do ano passado. E eu tenho a honra de tê-la aqui hoje com a gente. Ela vai falar sobre a carreira dela, como é que é trabalhar com maquiagem. Ela tem uma linha de produtos com o nome dela, com a marca dela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje também fez a minha beleza, né? A sua beleza foi assinada por mim hoje. Tabata, antes da gente entrar no assunto, fala um pouquinho como é que você chegou nesse mundo da maquiagem. Eu digo que a maquiagem, ela me escolheu, eu não escolhi a maquiagem. Eu comecei através de venda de produtos diretos. Então, eu trabalhava com venda de maquiagem e para que eu tivesse mais autoridade no assunto, eu resolvi fazer um curso de automaquiagem. E ali eu me senti encantada por me ver maquiada e de forma correta pela primeira vez. Você não imaginava trabalhar com isso? Então, não imaginava trabalhar com isso. E aí, a partir do momento que eu me vi maquiada, eu falei, eu preciso levar isso para outras mulheres. Elas precisam entender o que está dentro delas, esse poder que a maquiagem traz na autoestima. E a partir de então eu comecei a ministrar cursos de automaquiagem com o intuito de aumentar o meu ticket através da venda direta da maquiagem. Que legal, que interessante, né, meninas? É uma coisa que a gente fala. E uma coisa que ela já falou, eu me vi satisfeita quando eu me vi maquiada da maneira correta. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, como é que é a maquiagem para vocês? A gente fala muitas pessoas levam isso para um lado até um pouco preconceituoso, de falar, isso é futilidade. Na minha opinião, falo olhando para a câmera, não é futilidade. Quem não tem esse entendimento do quanto a maquiagem pode ajudar no nosso posicionamento, na nossa autoestima, eu sou uma defensora. Primeiro, defensora de cada um fazer o que se sente bem. E com certeza a maquiagem, para mim, é uma aliada para o meu trabalho. Como é que é para vocês? Ah, sem dúvida, né? Bom, para mim, eu falo que tem a harmonização facial e a maquiagem, elas são muito ligadas, né? Porque as duas trabalham com visagismo, né? Onde a gente, por exemplo, onde na maquiagem a gente ilumina, são as regiões que a gente vai realçar normalmente com preenchimento, alguma coisa assim, né? Então, tem muita relação e a maquiagem realmente realça o meu trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa disso, né? Uma maquiagem bem feita, acho que melhora o seu dia, assim. Você se olha no espelho e fala, nossa, não precisa ser nada muito elaborado, né? Uma coisa mais simples, assim. Te dá um ar de estar bem cuidada, como um cabelo, né, arrumado, uma unha pintada, enfim, tudo isso, né, você chega no trabalho, as pessoas vão ver que você se cuida, que você se importa de se arrumar para chegar lá e atender
e se receber, né, as pessoas. Eu acho que isso faz parte da sua autoestima e de como as pessoas vão te ver também, né? E autocuidado, né? Exatamente. A Ana chegou aqui, a gente estava até brincando nos bastidores, né? A Ana chegou, ela não estava maquiada. Ela maquiou, a gente falou, olha como, né? Assim, não, a Ana Tércia é uma mulher bonita, não muda, mas ela realça. Não, né? faz toda a diferença, gente. Eu acho que dá a impressão que você desperta, alguma coisa desperta, né? Realmente, eu cheguei cansada, mas você maquiou, você já tá com outro espírito, parece, né? Você acorda assim pra vida. Levanta o olhar, é outra coisa. Né? E eu levanto muito essa bandeira, Van. A minha maquiagem, ela não te transforma, ela te realça. Mas tem gente que quer se transformar com a maquiagem? Tem muito. Tem cliente que chega pra você e fala assim, dá pra esconder isso? Dá pra esconder essas ruguinhas? Muito. Isso é algo que eu levanto bastante, né? A maquiagem, principalmente nessa região das rugas, a gente como maquiador, a gente tenta não levantar ainda mais isso, né? Potencializar as suas rugas, mas a gente também não tem como sumi-las de lá. Ela existe, ela faz parte de você e ela é a sua história também. Sim. Então eu tento não elevar ela ali, né, não potencializar ela, mas infelizmente a gente ainda não tem o poder de removê-las através da maquiagem. Aí a maquiagem não é 3D, né? Exatamente. Aí ruga, enfim, ela vai minimizar, mas não vai ela sumir, vai minimizar, né? exatamente. Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que quer aumentar muito a boca. Aí você chega perto da pessoa, você vê que ela passou o lápis até aqui em cima. Ou então tem gente que quer afinar muito o nariz, aí fica com 2 traços escuros aqui. Isso é uma procura que eu tenho muito no ateliê. Eu quero afinar o meu nariz. Então vamos falar um pouquinho sobre as tendências, né? A Ana trouxe uma coisa da boca, de delinear por fora. Tendências de maquiagem. Existe essa coisa de tendência? Existe, assim como existe também na moda, né? Então a nossa tendência, finalzinho de 2023 e agora, comecinho de 2024, ele vem com essa make mais beauty. Exatamente elevando ali a sua beleza mais natural, né? mais leve, isso mesmo, para que a gente só transcenda mesmo e não molde uma outra pessoa ali, transforme de uma forma muito radical. Acho que é uma tendência de tudo, né? Sim, os padrões, que eu falo que não existe padrão de beleza, porque cada um tem a sua. Exato. Mas hoje em dia as pessoas querem realmente realçar a beleza naturalmente, sem grandes transformações, como é no meu caso também, né? A harmonização mudou muito, graças a Deus, porque era bem difícil trabalhar. E desafiador, né? Exatamente, desafiador. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Então você tem que realçar o que você tem. Todo mundo tem sua beleza. É né? isso Mas mesmo. sabe o que eu acho? Essa questão dessa tendência é que, na verdade, está retornando, né? Eu acho que tudo começou a ficar em excesso. A harmonização, o pessoal todo mundo começou a ficar com a cara igual. Maquiagem, todo mundo com aquele cílio gigante, com o nariz fino, com a boca grande. Aí agora é voltar natural, né? Quer dizer, a harmonização é aquela coisa mais natural, a maquiagem é mais leve. Eu acho que o pessoal percebeu que estava ficando exagerando a coisa, né? Isso mesmo. Apesar que ainda tem, né? Muito aquelas pessoas que gostam e que curtem e que tá tudo bem também, sim, né? Mas eu gosto de falar essa questão de tendência porque, ok, no caso da Tabata, maquiagem, você passa um demaquilante ali e acabou. Agora, no caso da harmonização, de repente você tá no momento lá que você quer... Dá pra reverter, Ju? De repente fala, eu ou me arrependi, ou então fui num profissional e não deu certo. Dá pra reverter? A maioria dos procedimentos hoje são temporários, né? A gente praticamente não faz nada que seja definitivo. Eu queria um botox pra sempre. Seria ótimo. O problema é que o material, ele precisa acompanhar o nosso envelhecimento. Então, se você coloca um material definitivo, por exemplo, um preenchedor definitivo, você coloca aqui, só que o teu processo de envelhecimento está acontecendo. E aí, você vai envelhecer e o preenchedor vai continuar lá. Então, ele é definitivo, né? Mas a tua pele vai mudando, enfim. Claro que a tendência hoje é tratar. Então, assim, um dos maiores produtos que a gente usa, além do Botox, né? Que, na verdade, o Botox é uma marca comercial. O nome é toxina botulínica, e toxina remete a uma coisa ruim, né? Então, a gente não usa muito esse nome, mas são os bioestimuladores, né? E agora, a gente está entrando na estética regenerativa, que ela vai agir ali na célula. Então, ela vai lá nas células que estão praticamente morrendo, e aí você vai fazer com que aquelas células voltem a trabalhar como células jovens, e aí sim você entra com os bioestimuladores e
preenchedores para refinar o tratamento. E aí você tem um resultado muito melhor. Porque quando você não faz isso, só vão trabalhar as células que já estão trabalhando. E as outras que estão lá paradas? Não vão trabalhar. Então a gente está entrando já na estética regenerativa, junto com a medicina também regenerativa, e já está indo para um outro patamar, assim, fazer o seu corpo trabalhar a seu favor. Então é coisa mais orgânica do que isso, né? Sim. Então a tendência é cada vez menos materiais sintéticos e mais fazer o seu corpo trabalhar a seu favor. Legal. Eu vou deixar para a gente falar no segundo bloco sobre bem a questão das dúvidas mesmo, para a gente tirar dúvidas bem. A gente vai falar também sobre a linha de produtos, vocês podem ver aqui na mesa, né, que já tem aqui. Eu queria trazer um pouquinho mais para a questão da autoestima. O seu trabalho auxilia as mulheres, né, nessa questão da autoestima, o seu também, e você... Talvez você pegue as mulheres que estão... As mulheres com as quais você trabalha geralmente estão saindo, se divorciando. Sim. E você manda, fala, vai procurar? Embaixo. Como é que você fala? Vai fazer? Eu sei porque eu já passei, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz depois que eu divorciei, fiz lipo, aí você resolve fazer luzes, aí você quer melhorar a autoestima, né? Então, eu acho que assim... Durante o divórcio e após o divórcio, a mulherada normalmente começa a fazer os procedimentos estéticos, mas eu acho que é por resgate de autoestima. Essa autoestima que talvez ficou esquecidinha lá Que atrás. ela começa a viver pra ela, né? Nesse Sim, momento, é sim, isso mesmo. Sim. E no seu caso, Ju, como é que as mulheres geralmente te procuram? É uma procura assim meio que unânime por essa questão da autoestima ou busca alguma outra coisa? Ah, não, a maioria, sim. Tem alguns que vêm assim, fulano falou que eu preciso, eu nunca fiz, eu acho que eu não preciso. Tem algumas pessoas que ainda têm um pouco de resistência. Uhum. Mas a maioria, hoje em dia, já tá procurando, eu quero começar a me cuidar mais cedo. Mas assim, eu tenho muitas pacientes que são viúvas, por exemplo. Que aí, né, porque é uma coisa assim, meu marido sempre falou que isso é bobagem, que isso não resolve, que isso não... E aí, depois começa a querer, não, agora tá na hora, agora eu vou me cuidar, eu vou sair pra dançar. Então, eu tô com umas 3 pacientes agora, assim, que estão nessa fase, querendo se cuidar e querendo melhorar a autoestima. E o que elas querem é uma coisa tão simples, assim, eu queria só ter uma pele um pouquinho mais assim, ou, só isso aqui. Elas nem querem muito, sabe? Muito, assim, muito menos do que paciente mais jovem. Mas muda tanto. Ontem eu atendi uma senhorinha que ela me abraçava e chorava. E assim, eu tinha acabado de fazer o procedimento, nem tava com resultado ainda, sabe? Mas pelo fato de estar sendo cuidada, sabe? De perceber que ela tá fazendo alguma coisa por ela, isso faz uma diferença tão grande, é tão gostoso ver isso. Que legal. E você, Tabata, teve algum caso assim que você atendeu, que a mulher, depois que se viu pronta... Aliás, eu falei, olha, eu não tinha visto minha maquiagem, mas olha, você arrasou. Teve algum caso, assim, da pessoa até se emocionar, talvez porque não estava se enxergando daquela maneira? Teve sim. Eu acho que a maquiagem, ela traz a autoestima, né? E a autoestima, ela vem nesse reencontro. Então, eu me encontrei novamente. Então, a partir de agora, eu vou começar a cuidar de mim. Então, a maquiagem, ela adentra isso também. E teve um caso, sim, de um curso de automaquiagem, que a pessoa se inscreveu, foi fazer o curso de automaquiagem em turma, comigo, finalizou o curso e depois me tirou de canto. Ela falou assim, Tabata, obrigada por essa aula, o meu marido me largou para uma mulher bem mais nova, e isso acabou com a minha autoestima, porque além de ser uma pessoa mais velha, eu tô acima do meu peso, e eu precisei me reencontrar. E maquiada, eu me reencontrei. Eu vi aquela mulher de 20 anos atrás, no qual eu casei com ele. Caramba. E através da maquiagem eu consegui trazer isso de novo, então muito obrigada. Olha, que incrível. E a gente fala, né, é o poder mesmo de uma coisa que é simples, que todo mundo pode, né, ter acesso a uma maquiagem, a fazer, e muitas vezes por preconceito acaba não fazendo, né? Ana, algum caso assim que você atendeu, alguma mulher que... Não, que eu atendi não, mas já teve casos assim, de eu achar engraçado a gente ir pra audiência de divórcio, de conciliação, e aí a mulher chega linda, maravilhosa pra audiência. E aí eu vejo que o cara fica olhando assim, sabe? Eu falo, ai, meu Deus do céu. Eu acho que isso deve ser comum. Elas se produzem toda pra ir pra audiência, é super legal. E eu já falo, vai bonitona. No meu caso, quando eu divorciei, eu pensei, o meu pensamento foi assim, eu falei, eu não me arrumei pra casar? Isso, olha. Eu vou me arrumar pra divorciar também.
Toda fui bonitona. maquiada, arrumada. Eu já falo. Eu falo, ó, vai toda, se tiver o dia, vai toda bonitona, que já é pra matar Vai da duas produção. vezes. Matou o divórcio, E já porque vai. isso também, eu falo, é um cuidado, né? Você passa uma imagem que você tem um cuidado com você, Sim. que você tá cuidando, né? Então, por isso que a gente fala até na questão do trabalho mesmo, né? Faz a diferença. Quantas vezes eu comecei trabalhando em casa, e aí ficar naquela coisa de acordar, tomar um banho, aí fica de pijama. Faz a Aí tem que diferença, se gente. arrumar. Não adianta. Faz a diferença, muda a produtividade. E até no dia a dia, né? Eu Isso, não inclusive... rendia, eu não rendia em casa e não sabia por quê. Por quê? Até o dia que eu comecei a me arrumar. Aí o dia que eu me arrumei, eu falei, nossa, eu rendi igual no escritório. Olha lá. É porque eu não me arrumava, ficava de pijama e se arrumar faz a diferença. Faz toda a diferença. Né? A energia Inclusive, do negócio, né? Foi uma bandeira muito levantada, inclusive na pandemia. A pandemia trouxe muito esse olhar pra dentro, Uhum. o se cuidar, até porque agora era você e o espelho todo dia. Você não via outras pessoas, você não circulava, ou você começava a se cuidar, ou você se sumia dentro de casa. E teve uma grandíssima procura por automaquiagem na Durante pandemia. a pandemia? Durante a pandemia, era quando as lives começaram a viralizar, todo mundo começou a ir pro digital, entendeu É o quão o verdade. digital é importante. Então, acho que veio, a pandemia, ela trouxe essa onda do digital, e na maquiagem a gente encontrou essa onda da automaquiagem através do curso online, através do digital. Então, as mulheres começaram a realmente querer se cuidar, porque elas não tinham mais o que fazer em casa. Não tinha, né? Teve gente que virou artesã, teve que começou a se encontrar em exatamente. outras atividades. E a maquiagem foi uma delas, inclusive. Que legal. A gente vai para um break, na volta a gente vai falar sobre dúvidas de maquiagem de produtos de tendências, maquiagem social, maquiagem para noite. A gente vai fazer um maquia e fala, né? Isso. A gente vai fazer todas essas dúvidas. Preparem as perguntas aí também, tá, meninas? A gente vai para um break rapidinho. Antes de ir para o break, o nosso quadro que é sucesso aqui, Tricotando com Yang. Começando então mais um Tricotando com Yang, esse quadro que já é super sucesso. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tô bem interessada para falar, que é uma novidade para mim da Yang também. Tô aqui com a Rita, que vocês já conhecem, e a nossa estrela da vez, que é a Maria Conceição. Maria, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E começo perguntando como é que foi a tua história com a Yang. Bom, a minha história com a Yang tem a ver com você. É. Um dia, assistindo o seu programa, você mostrou uma bermudinha e falou da Yang, da necessidade que toda mulher tinha que ter uma daquela. Que eu não vivo sem. Exatamente. E foi daí que eu comecei a seguir a Yang e virei cliente. Que incrível. Maravilha, Tá vendo, Rita? né? Mais uma história de mulher real, mas que também tem um perfil diferente. A tua história, conta pra gente um pouquinho. Eu sou paciente oncológica, câncer de mama e sou mastectomizada. E aqui na Yang, ela tem produtos para esse tipo de mulher. Então, para mim, assim, fortaleceu mais ainda o fato de eu querer conhecer a Yang. Então, quando a gente fala pra vocês que a Yang é diversidade de mulheres, atende até as mulheres nesse momento, né, Rita? Sim, Vamos já começar sim. a falar e mostrar essas peças, Essas que é uma peças linha maravilhosas. específica. Então, nós temos essa linha, que é a linha cirúrgica, né? Que é um pós-cirúrgico para mulher eu pegar pra te mastectomizada, É. que sai da cirurgia com prótese ou sem Ou prótese. sem, que não são todas, né, Não né, são Maria? todas. Não. E o que acontece? A Yang também tem a prótese levinha, super leve, para esse momento que ela Legal. não colocou a prótese no momento cirúrgico, que está aguardando. Uhum. Então, esse sutiã pós-cirúrgico, ele já vem com abertura na lateral, que aí você consegue colocar a prótese ali e começar a sua vida daí pra frente, né? Como se você estivesse se preparando para colocar a prótese. Que Né? incrível. E é um momento que as mulheres estão muito fragilizadas, até com a Muito. questão da autoestima, né, Da Maria? autoestima, a mama representa muito a parte feminina da mulher, Sim, né? Então, sim. quando a gente perde, a gente precisa ter de volta isso. E uma forma com esse sutiã faz toda a diferença, né? E Que o tecido incrível. dessa Fala peça, sobre o tecido. ele é um tecido específico para queimados. Uhum. Então, ele ajuda muito aquela mulher que está fazendo a radioterapia, Sim. que tem a sensação do queimado.
Então, essa peça, ela tem essa função também. Então, E é nesse aprovado pela momento, Anvisa. a pele está muito sensível. Sensível, não só da cirurgia, a cicatriz, e também por conta da radioterapia que queima mesmo, né? E aí temos esse outro modelo também, que pode fazer também parte da vida da mulher, que está nesse momento. E temos também para sair da cor do básico, do nude, Que né? é A mais Yang, uma preocupação. mais uma Que preocupação. todas as cores da linha tradicional você também encontra nessa linha. Nessa linha. Olha que também. incrível, gente. E também com renda, porque a Yang, né, pensa em tudo, né? E também sair dessa, porque a mulher que tira a mama e usa um sutiã bege, quer mudar também um pouco, né? Olha só para ajudar vocês aqui. Todos esses sutiãs são de bojo removível para que possa colocar a prótese enquanto ela não põe a definitiva dela. Ou que ela nem vai colocar mesmo. Sim. E ela precisa ter uma autoestima nesse momento, né, elevada. Então aqui a Um Yang sutiã pensou desse, nisso. olha só. Mesmo que passando por tudo isso, você se sente mulher, né? Novamente, né? Porque né? dá uma sensação de, Sim, né, sim. de você não ser Ô, mais Maria, fazer parte. porque, e assim, já é um momento que muitas vezes o sutiã cirúrgico, ele já não é um sutiã muito bonito. Sim. Né? E a mulher sabe que tem que passar, assim como você mesma fala, que é um processo, Sim. né? Que faz parte Faz do processo. parte. Mas saber e ter, às vezes, um carinho desse, Exatamente. né? Isso, Diferente. você olha pro cirúrgico, parece que você ainda está doente, né? Exatamente, que você ainda está operada, ainda está operada. naquele processo. É. Aí coloca uma peça dessa, né? Já muda. Já muda E tudo. mais uma coisa até que eu tô pensando, minha mãe passou também pelo câncer de mama e às vezes a gente, quem é a família ou acompanhante, não sabe muito como lidar ou o que fazer. também. Já pensou você chegar, tem uma amiga sua passando por isso, você compra uma peça dessa e dá de presente? Sim, você Você renova muda. ela, né? Você traz a autoestima dela, né? Você Exatamente. devolve, né? Porque praticamente você perde, né? Depois Sim. com o tempo você vai voltando, Sim. né? Mas naquele processo ali, você tá realmente assim, perdida, né? Então é mais Então, uma preocupação, mais uma linha super especial da Yang, que eu falo pra vocês, que atende a toda a diversidade de corpos e de mulheres reais, porque vocês estão vendo aqui, Maria é uma cliente real, então ela veio aqui Real. compartilhar a história dela e ela faz questão de compartilhar a história e Sim, contar, sim, né? sim, sim. Maria, obrigada, um que prazer. agradeço. Já queria ter você no Tricotar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Rita? Obrigada, Parabéns Maria. pela loja. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rita. Então, todos os meses, todo Tricotar vocês acompanham por aqui e conhecem um pouquinho mais dessa marca incrível que é a Yang. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estamos de volta então com o Tricotar, hoje falando sobre maquiagem, padrões de beleza e também autoestima. Vamos para as perguntas, meninas? Bora. Depois você vai falar também o que você fez na sua maquiagem, na minha e da Ana, pode Tá bom, ser? pode. Eu vou começar perguntando, produtos nacionais versus produtos importados, tem diferença? Tem diferença. Qual a diferença? Vamos lá. Além do preço! Além do preço, a gente tem que entender que produto internacional, produto importado, ele foi feito para peles das mulheres que moram lá fora. Uhum. Então a gente lida com durabilidade, resistência, subtom de cores também. Algumas marcas elas tendem a puxar tons mais amarelados, mais alaranjados, porque as mulheres daquele país, o subtom de pele delas é mais alaranjado e também mais amarelado. Então é algo que pode ser positivo, mas também negativo, dependendo do seu tipo de pele, e é algo que a gente tem que tomar bastante atenção quando for comprar. Eu senti uma diferença quando eu viajei para Joinville e lá estava muito frio, uma base que eu não consigo usar aqui, eu consigo usar lá. Se vocês têm bastante produtos, a Ju gosta bastante, né? Eu gosto um pouquinho. O que você mais utiliza? Você faz sua maquiagem assim do dia a dia? Faço minha maquiagem praticamente todo dia. O iluminador, contorno, tudo. Eu faço a maquiagem completa, assim, praticamente todo dia. E tem alguns produtos que eu uso, principalmente base, às vezes corretivo. E o pó, às vezes, também, que, nossa, eu usava esse pó, de repente eu, sei lá, comecei a usar, chega no meio do dia, parece que eu tô meio escura, assim. E aí eu vou mudando.
Lembra, base eu já aprendi a fazer umas misturinhas, então já começo a fazer umas misturinhas. Legal. O pó não dá muito pra misturar, então eu vou mudando, às vezes eu tenho que mudar de marca, porque eu não tomo sol no rosto nunca, né? Mas tomo no corpo. Então dá essa diferença. Então eu vou mudando conforme muda um pouco o meu tom de pele. Mas às vezes, assim, de um dia pro outro dá diferença. E aí às vezes faço um protocolo, né, que dá aquela descamada, então muda completamente. Muda, inclusive, a textura da pele. Então a maneira como a luz incide muda, né? E aí eu tenho que mudar o tom da base também. Ana, você tem Eu preferência demorei. por produtos, marcas? Eu demorei muito pra conseguir encontrar uma base que eu gostasse, porque minha pele é muito seca. Uhum. Aí eu passava e ficava com aquela sensação que ficava preso o rosto, sabe? Porque a pele ficava ressecada. Aí agora eu descobri uma base que eu gosto muito. Mas assim, no dia a dia eu falo que a minha maquiagem é BBR. É base, blush, batom e rímel. Só, é o que eu uso. Então no dia a dia... O básico funciona. É isso, é básico, e só. E aí eu acostumei com essa base porque ela deixa a minha pele assim mais hidratada, sabe? Aí só também, nada... Batom é qualquer um, cor de boca, o rímel, eu também descobri um agora que eu gostei. E só, também não tenho nada, não tenho sombra, não sei fazer essas coisas, não sei fazer. E essa queixa da base, ela é bem comum, porque inclusive colocam a culpa na base, né? Porque a minha base, Eu falei pra ela, esse corretivo tá craquelando. Exatamente. E a gente precisa entender que a nossa pele precisa estar pronta e preparada para receber esses produtos. Não pode passar direto? Não existe passar direto. Você precisa ver se é pro seu tipo de pele, Exatamente, né? Eu falo que hoje em dia eu já entrei na pele madura, né? Dói um pouquinho a gente escutar isso, mas é verdade. Tipo, antes eu usava base mate, corretivo mate, agora já não é mais, não dá. Isso mesmo. Ai, mas eu não gosto que fica, não tem jeito. Fica seco, A pele né? madura tem que usar hidratante, não tem como. São produtos Não próprios, tem, misturinhas próprias. A gente precisa tomar muito cuidado com a pele madura, porque, como a gente falou, a Pode gente ser não que fique pode pior do que potencializar. melhor, né? Aparece Exatamente. mais a ruga, né? Exatamente. Vamos falar então de preparação de pele? Vamos. Antes de você falar, como é que Não vocês... preparo nada. Só descobri uma base lá que ela deve preparar sozinha e vai. Tem uma A ordem Ana- certa, né? Ah, Mas é meu antes... desafio. Aí o dia que ela for no consultório, vou ter que dar uma cartilha pra ela de home care. Meu Deus. Não é faz, Ana, complicado. preparação nem tipo hidratante, protetor, primer, nada? Não, assim, antes da maquiagem? É. Não, eu comprei um kitzinho lá que eu uso antes de dormir. Às vezes eu passo um hidratantinho, a vitamina C, Não, a gente tá falando de preparação Antes da maquiagem? pra Nada. Olha, ela ganha de mim, hein? Nada. Eu de passo nada. um hidratante, às vezes um protetor solar, Não. Ah. um primer. Nossa, tá bom. Tá maravilhoso. E aí eu venho pra base. Mas também eu passo tudo assim, né? Vem Ah, do dois jeito que foi, minutos, assim. é. Ah, entendi, rapidinho. Vai, Ju, você. Você faz A toda... Juliana- A Juliana, ela é Eu quase uma passo maquiadora minha vitamina profissional. C, eu passo um hidratante, aí eu passo um outro hidratante aqui na região dos olhos. Aí a mas blindagem, isso aí de eu começo a manhã. maquiagem de manhã. De manhã? De manhã. Aí de depois manhã você a vai- maquiagem. Mas que hora você vai maquiar? De manhã também? É, de É, manhã, de manhã. que ela faz a maquiagem. É Eu sou disposição. eu maqueio no carro, então... Eu, quando eu tenho mais, normalmente eu tenho mais tempo, eu faço uma maquiagem mais elaboradinha, mas quando eu não tenho, eu faço, pelo menos Minha assim, um filha, contorninho, de manhã, um blush, Certinha. ilumina aqui a região dos olhos, eu faço mesmo. Maravilhosa. Tabata, qual que é a Maravilhosa. sequência certa, vai? Porque às vezes a gente fala também, eu fiz a maquiagem agora 9 da manhã, da 10 já tá tudo derretendo. Isso, vamos lá. Qual que é a sequência? Porque também às vezes eu acho muita coisa. Eu falo hidratante, primer, não sei o que lá. Exatamente. Aí um pros olhos, aí não sei o que lá. Meu, Exatamente. meia hora só preparando. Isso acontece muito. Quando eu vou atender, as minhas clientes falam, nossa, mas eu não faço a metade do que você faz. Só que assim, existe uma preparação de pele de uma maquiadora profissional, de uma maquiagem profissional, e uma preparação de pele Pro dia a dia. pro dia a dia e pra automaquiagem, né? Eu não posso falar, olha, você precisa ter esses 7 produtos que eu passo na preparação de pele, porque não existe. É uma automaquiagem. E então os produtos assim, O básico do coringas, básico, o básico pra do Ana básico. começar a fazer Exatamente. amanhã. É uma água micelar, porque a sua pele precisa estar Ah. limpa, 100% limpa para receber essa maquiagem, mesmo que tenha acabado de sair do banho, por exemplo.
Tá, isso Tá. é isso que eu faço também. Eu tenho. Eu também. Um hidratante específico pro seu tipo de pele. Aí você já tá pedindo demais também. Exato, Específico pro pro seu seu tipo de hidratante. pele. Mas é hidratante que vai pro seu Por quê? tipo de pele, não adianta nada. Porque você pode ter uma pele extremamente oleosa, Tá. passar um hidratante que na composição dele tem muito óleo, porque ele tem uma carga muito grande de hidratação, E aí vai e piorar. essa pele vai ficar muito mais oleosa. Tá. E um primer. Não, Então, básico do básico do básico, você limpa, você hidrata e você fecha os poros. Tá. Não E o protetor solar? O protetor solar, ele entra antes do primer. Tá. Porque ok. o primer, ele é um produto que ele vai tampar os seus poros. Ele vai dar aquela disfarçada óptica nos poros dilatados. Então, a partir do momento que você passa ele, você não passa mais nada em seguida, porque tá tudo fechadinho, tudo seladinho. Então, ele é o último. Ó, o primer faz muita diferença. Se você não usa, comece a usar amanhã. Faz E muita aquela diferença. aguinha é o quê? Aquela aguinha que A eu finalizo, bruma, a é. bruma, isso, ela é bruma. depois, Ela né? é uma aguinha, eu passo ela com a pele pronta, né? E ela vem tirando aquele aspecto pesado do pó. Vocês já maquiaram alguma vez? Se olharam perto do espelho e falaram, nossa, tem muito pó. Muito Sim, pó em cima de pó, horrível. muito pesado. Pode ter algumas outras implicações também, mas a bruma, ela é um produto coringa. Você vai espirrar ela em todo o rosto e ela vai tirar aquela aparência pesada de pós. O que eu sinto é que parece que tá derretendo tudo, né? Eu falo, Isso. não, para, você acabou de maquiar, agora vai derreter tudo. É, sem prestação medo. É uma coisa mesmo. que eu passo bruma sem medo. Ainda a minha tem brilhinhos, assim, pra dar aquela iluminada, adoro. É. Juliana é uma maquiadora profissional, né? Quem quiser o Faz serviço de maquiagem, tudo, ela ela tá faz Juliana. tudo. Tem mais dúvidas ou já podemos ir Eu tenho uma pros dúvida produtos? Vai, só. Ju. Ó, todo mundo tem que usar o primer ou só quem tem poros dilatados? Só quem tem poro dilatado. Tá. Porque o primer é um, Ah, é um é? produto. Negócio aí? O primer é um produto específico para quem Não. tem poro dilatado. A partir do momento que você aplica ele e ele não tem ação naquela pele, porque ele não tem um poro dilatado, ele vai ficar na camada superficial da pele. Ele não vai ficar sem ação e vai ficar só mais um produto lá que não tem ação nenhuma. E se ele for um primer ainda oleoso, ele vai contribuir com a oleosidade da sua pele depois de determinado tempo já maquiada. Eu uso aquele efeito blur. Então não precisa. Eu sei. Efeito Ai, meu Deus. blur. Vamos então para os pincéis? Vamos. Não, eu tenho Então. um pincel. Um pincel eu faço tudo. Pra que esse monte de pincel? Quando ela me mostrou, primeiro que eu achei lindo, né? Eu falei, leva, Obrigada. vamos... É uma linha com, É com uma a sua linha- marca. Uma linha com a minha marca. Aqui é outra? Não é o mesmo. Ah, Então aqui é o estojinho, tá. que vem todos os pincéis com a minha marca. E todos os 11 pincéis. Então a gente 11 tem pincéis. 11 pincéis. Ah, Porque a gente tem um pincel para pó, um para blush, peraí, que eu quero mostrar. Jesus. Pó. um pincel para pó. Geralmente seu pincel de pó ele vai ser o maior e mais fofinho que você tiver. Ele é seu pincel de pó. A gente vem depois com o pincel de blush, ele diminui um pouco o tamanho. Tá vendo? Ele ainda é fofinho, mas ele diminui o tamanho. Deixa eu ver. Esse é blush? Esse é blush. Tá. Nossa, eu É faço bem- um milagre, né? Porque com um pincel eu Parabéns, faço tudo. parabéns. Amiga, Você é boa. você é boa mesmo. Você é maravilhosa. Gente, com é uma pincel. graça. Dá pra pegar a minha... Olha que graça esse. É muito bonito Acho que a é linha por de isso que eu produtos. fiquei errado. E o que eu acho bem legal é o pincel de contorno. Eu sempre falo muito dele. Porque o pincel Não de é o contorno mesmo blush? não é o mesmo blush. Ele pode ser um baita coringa que te ajuda a fazer o contorno. É. Porque quando ele é chanfrado, o que é um pincel chanfrado? Ele começa pequenininha, as cerdas menores, e ela vai gradativamente aumentando. Com isso, ele encaixa certinho no cantinho do rosto. Já faz o... Ele já faz, exatamente. Então ele precisa ser fofinho, ele não pode ser um pincel duro de passar, porque senão ele marca. E ele vai pegar certinho acima do topinho da Tá. orelha, Já vai sentido boca, deixa os 2 dedinhos da boca. E com esse movimento, Aí com ele já esse aí vem- não dá pra aproveitar e passar o blush? não, esse aqui você larga ele, porque Amiga, dá, ele já dá, tá né? sujo. Então, eu já gosto de usar o chanfrado pra passar blush. Eu tenho um outro pra Não tá contorno, mas eu tentei mudar e não dá certo, Não, sabe? não tá errado, não tá errado. Mas eu Mas o que- gosto do contorno, eu gosto daquele mais... Parece uma chaminha de vela, sabe? Aham. É, ele não tá errado. O É que esse não aqui? pode acontecer
Não. Ele não é tão fofinho Tá. assim. O que não pode acontecer é ter um pincel para as pra duas tudo. coisas. Não, eu tenho cada um. Então, Tabata, eu gosto do pincel do contorno e do blush, eu gosto deles iguais. Eles podem ser iguais, mas eles não um podem pra ser os cada. mesmos. Tá. Exatamente. Senão Tá. você já tá passando contorno misturado com blush, Ó, né? pois é. Essa é a mesma coisa, Depois o blush desse, é o que mais? A gente tem o pincel de iluminador. Você tem, Ana, o pincel de iluminador? Pincel de iluminador. Eu tenho um, amiga. Vamos descobrir qual é o pincel que a Ana tem. Se eu Ela só pegar tem- ele ali, Coringa, tem um vamos se eu lançar o pegar pincel ele dela. ali na minha Versátil, bolsa, entendeu? O pincel da Ana. não, depois eu mostro. Nossa, Ele também é um vergonhoso. pincel fofinho, porque ele também vem com esse intuito de esfumar e não de marcar. Então, tudo que a gente esfuma, ele não pode ser durinho. Ele Isso é pra precisa fazer o ser quê? Tá me casetas dando bem gastrite. Da fofinhas. gastrite. Iluminador. É, o meu é, Tá. é assim, sabe? É assim. É. Tá. Tá. O que mais? 11? 11. Nossa. A gente tem os pincéis de esfumar, que eles também precisam ser fofinhos. Que é esfumar e não esfumaçar, né? Exatamente. Vamos deixar isso bem claro a partir de hoje, que não existe esfumaçar. O que esfumaça é a churrasqueira. Delícia. E pronto. Churrasco. A maquiadora e você, com pincel de esfumar, você vai esfumar a sua sombra e nunca mais esfumaçar. Deixa eu ver. É. Tá. Pode continuar. Eu tô... Pincelzinho de lábios. Jesus. Principalmente quem tem dificuldade em demarcar o lábio. Deixa o lábio torto por conta do batom, ou os cantinhos. Então, o pincel de lábios, ele vem ajudando com isso. Porque você consegue ter maior visibilidade para fazer o contorno, o que não acontece, por exemplo, com batom bala. Tem muito problema com isso, porque o batom bala, uma hora ele pega ali o formato. Batom bala é o quê? É aquele bastãozinho hidratante. Isso, aquele que você tá. gira ele pra subir. Então tem maior dificuldade. Então com um pincelzinho você passa no batom bala e vem contornando a boca e preenchendo. Tem mais pincel? Tem mais Ah, pincel. Vamos ver. Filha, tem pincel. A gente tem um de sobrancelha. Ah, E esse é bem legal a gente falar, porque ele também é um pincel chanfrado. Só que ele é um chanfrado durinho. Porque a sobrancelha é uma área de precisão. Não é uma área que a gente faz esfumando. É uma área que a gente faz certinha. Então por isso é que ele é um pincel com as cerdas durinhas, as cerdas juntinhas. Tá? Ainda tem Pincel mais. de corretivo, porque depois que a gente faz a sobrancelha, tem quem gosta de delimitar ela. Principalmente se você tende a borrar quando você faz a sobrancelha. Fez a sobrancelha, borrou, pincelzinho de corretivo você vai vir delimitando. Esse eu digo que ele vai apagando Tá. esse erro. Pincel de cantinhos. Principalmente quem gosta Esse daqueles eu gosto. cantinhos. É um pincel queridinho. É um A pincel daquela iluminada aqui, ó, no cantinho. Isso mesmo. Não é assim, ó. Eu e a Ana. Olha, achei bem parecido. Gente, pincel de esfumar, Ó, o pincel do cantinho. o E pincel vamos parar do- por aí, né? O pincel do cantinho, ele é muito bom por conta disso. Você vai pegar o iluminador, uma sombrinha que você queira, que ela fique só ali. E aí você vai pegar ela e vai aplicar no seu cantinho. E ajuda muito também para aquela iluminada abaixo da arqueada da sobrancelha. Também usa. É um dá pra pincelzinho. dupla. Coisa dupla. Olha, tá. Vai, tem mais um ali ainda. O nosso último é o pincel de precisão, que é um pincelzinho que a gente usa para fazer esse esfumado abaixo dos cílios inferiores. Ah, Então muita gente tem dificuldade porque tem o pincel muito grosso. Deixa eu ver esse qual que é esse. Tem um pincel Ah, é pra muito fazer grosso embaixo. e a gente faz Ah, com eu ele uso embaixo pra outro. gente fazer o acabamento, né? Fica um acabamento muito mais bonito essa parte de baixo. E é uma dica também pra quem tem as ruguinhas aqui embaixo. Então, quem nunca, né, fez o esfumado aqui abaixo dos cílios inferiores, ele dá aquela escondidinha também numa ruguinha que tá ali. que legal. E vamos falar então, para finalizar aqui dos teus produtos, A esponjinha. esponjinha. A esponjinha, ela... Molhada ou Sei lá, aqui. seca? Vamos lá! Ah, eu sei. A esponjinha, a gente usa ela úmida, tá? Por que que a gente usa uma esponja úmida? Ela é uma esponja como qualquer outra e ela precisa encher. Se a gente não umedece ela, ela não tá no seu tamanho total. E ela vai começar a sugar produto para dentro dela, ao invés de depositar na sua pele.
Que legal. Então você pode perder muito produto porque a esponjinha ela vai sugando, ao invés de depositar. E um outro ponto muito importante é acabamento. A esponjinha úmida, ela dá um acabamento muito mais leve da base, muito mais leve no corretivo, porque ela vai juntar essa aguinha que tem dentro dela com o corretivo também e não vai deixar ele mais seco do que muitas vezes ele já é. E você umedece toda vez que você vai usar? Toda vez que vai usar. Toda Tipo, vez. Na torneira mesmo? Na torneira, abre a torneira, coloca a esponjinha embaixo, a gente fica apertando, ela vai inchando, depois você vai tirar o excesso com uma toalhinha, ela tá pronta para usar. E esse formato dela, ela foi muito bem pensado também, porque o biquinho, ela vai atingir os cantinhos E é muito macia, dos seus olhos. Bem macia. E a parte de baixo, por ser reta, você consegue utilizar com pó. Então ela também é uma esponjinha 2 em 1. Nossa, eu demorei pra acostumar com a esponja. É, eu Pincel, confesso assim, eu demorei. uso, mas às vezes eu ainda prefiro Eu pincel. gosto mais de passar com a Hoje eu já esponja. acostumei Hoje com a eu- esponja. É, eu gosto. Quando eu uso o pincel, depois eu vou com a esponja Pra pra dar o base. acabamento, Qual que é a diferença do pincel para esponjinha? O pincel, ele tem cerdas. E tudo que a gente passa na pele com cerdas, ele vai deixar ali a estria daquela cerda. Exatamente, ele fica meio... Exatamente. Não tem E aí, como. com a esponjinha, a gente precisa vir depois para dar acabamento, para tirar essa marca da uniformizar, cerda. né? Exatamente. E são 2 trabalhos. Porque você vai vir primeiro com o pincel, passou tudo, depois você vai vir com a esponjinha Esponja. para dar acabamento. A esponjinha, ela já vai te facilitar esse processo. Mas com o pincel você consegue ter uma cobertura melhor, né? Não necessariamente. Se você colocar a quantidade certa de produto, ali certinho você consegue também. Consegue, E a tá. espalhabilidade dela é bem melhor. Uhum, sim, isso com certeza. Bem bacana. Estamos chegando no finalzinho, a gente vai para um quadro e eu volto já para os nossos agradecimentos finais. O quadro, então, Minuto da Especialista, aí com a nossa arquiteta Sabrina Pedregosa. Hoje eu vou mostrar para vocês os diferenciais para ter uma cozinha otimizada. Nos meus projetos eu sempre coloco esse perfil de LED embaixo do armário superior para quebrar essa sombra que fica em cima da bancada. Toma cuidado com o tipo de pedra que você coloca na sua bancada, porque geralmente pedras naturais claras são mais porosas e tendem a absorver pigmentos de vinho ou molhos. Para essa bancada eu especifiquei uma pedra sintética onde ela é específica para não absorver esses pigmentos. Se você tiver uma bancada em L, opte por fazer um módulo inteligente. Quando eu abrir essas 2 portas, vocês têm acesso total desse canto, onde você consegue otimizar o armazenamento do ambiente. Nesse projeto, eu coloquei embutido dentro desse módulo de armário. Dessa forma, eu consigo mais espaço de armazenamento e tiro aquela visão do duto exposto na cozinha. Então, antes de eu me despedir das meninas aqui, um programa maravilhoso, também super informativo, vou fazer os agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, Yang Santos, que é uma loja especializada em lingerie funcional, fica ali no Shopping Parque Balneário, então você que assiste o Tricotar, vai até lá e procura as meninas, que vocês vão ter um atendimento maravilhoso. Alhambra Móveis e Caioa, também responsável por toda a nossa ambientação aqui de cenário, 2 lojas super consolidadas aqui no mercado da Baixada Santista. E aos nossos parceiros, Etiqueta 013, que está me vestindo hoje, fica a loja ali na Azevedo Sodré também, vários modelos maravilhosos para todas nós mulheres. Festa Escova Santos Canal 6, que hoje fez o meu cabelo, mas a minha maquiagem hoje foi com a Tabata. E Alice Salazar também, que está sempre cuidando. Sua make hoje é da Alice, né? A Ju? minha é. Make das Tricoteiras também são os nossos parceiros para deixar essas mulheres cada vez mais bonitas. E uma novidade agora também chegando aqui, mais uma parceria aqui no Tricotar, que é a Turbine Mídia, uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégico para as redes sociais, trazendo visibilidade e engajamento para a sua marca. Fica de olho, também é mais uma parceira que está cuidando aí das minhas redes sociais, vocês vão acompanhar por aqui também. Ana, obrigada. Imagina, eu que agradeço, adorei. Agora eu vou ter que render esses 11 aí, ó. Levar seus 11 pincéis agora. Levar e usar, né? E usar, Pra exatamente. ver que eu faço milagre com o meu. Talvez alguma facilitar muito mais. Ju, obrigada também. Ano começando, dá pra cuidar do rosto e do corpo lá, né? Sempre dá, né? Agora tá aquela correria de final de ano, mas pra quem não foi, comecinho do ano,
A gente já tá de volta aí Já com começando. bastante novidade. Maravilha. Tabata, é um prazer ter você Obrigada, aqui. Sempre um Vanessa. prazer ter você fazendo a nossa beleza. Você já é mais do que uma parceira. Obrigada pela participação. Deixa as tuas redes também. Você ministra cursos, né? Exatamente. Quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho. Obrigada mesmo pela confiança, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do que é esse mundo da maquiagem, né? Para quem quer me conhecer, meu nome é Tabata Aragone, minhas redes sociais é assim também, Tabata Aragone, tanto o Instagram quanto o Facebook também. E além de maquiadora, eu também sou educadora na área da beleza, da automaquiagem e nos cursos profissionais também. Então tem curso de auto e maquiagem também para quem quer se profissionalizar, quem quer Exatamente, trabalhar para quem com quer isso. trabalhar na área. Maravilha, meninas. Obrigada. Um prazer. Semana que vem tem mais Tricotar. Vamos dar um tchau lá na câmera.